Meus queridos amigos, hoje vou partilhar algo que vai mudar completamente a vossa maneira de lidar com a diabetes. 73% das pessoas com diabetes vivem num estado de ansiedade constante, preocupadas com cada pequeno deslize, cada número que sobe, cada quilo que não desaparece. E sabem o que vos digo? A maioria dessas preocupações não serve absolutamente de nada. Pelo contrário, esse estresse todo pode até piorar a situação. Olá, eu sou a doutora Ana Rodrigues, cardiologista no Hospital de Santa Maria, aqui em Lisboa, com 28 anos de experiência a acompanhar pessoas com diabetes. Hoje vou contar-vos a verdade sobre 5 coisas que nos deixam em pânico, mas que na realidade não merecem nem um segundo da nossa atenção. Não estou a dizer para relaxarem completamente e fazerem o que quiserem, de maneira nenhuma. O que vos vou mostrar é onde devem focar a vossa energia e onde podem finalmente respirar de alívio. A nossa geração, os que passamos dos 60, fomos criados a pensar que tudo tinha de ser perfeito. Se falhávamos um dia, pronto, estragamos tudo. Mas a diabetes não funciona assim. A diabetes é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E numa maratona longa, o que importa não é nunca tropeçar. O que importa é continuar a caminhar. Hoje vou dar-vos 5 alívios enormes, baseados nos estudos mais recentes publicados pela Direção-Geral da Saúde e em casos reais de pacientes que acompanho há anos. Fique até o fim, porque o último ponto é o que mais surpreende toda a gente. Primeira coisa que não precisam de se preocupar: comeram demais no aniversário dos netos ou na festa de família. Acordam no dia seguinte, medem a glicemia, veem o número alto e entram em pânico. Pensam que deitaram tudo a perder, que os meses de esforço foram pelo cano abaixo. Conheço isto tão bem. Vejo isto na minha consulta todas as semanas. Deixe-me contar-vos a história do senhor Antônio, 68 anos, reformado, de Coimbra. Trabalhou a vida toda numa fábrica têxtil, criou 3 filhos sozinho, depois de ficar viúvo cedo demais. Um homem que sempre cumpriu tudo direitinho, que sempre foi responsável. Veio ter comigo completamente desesperado depois do casamento da neta, a Maria João. Tinha sido um dia tão bonito. A família toda junta, os primos que não via há anos, os amigos de sempre e, claro, comida boa, como deve ser numa festa portuguesa. Disse-me, e ainda me lembro da cara dele: doutora, comi bolo, comi arroz doce que a minha filha fez especialmente, bebi até um copinho de vinho para brindar a neta. Foi só um copo, juro, mas bebi. E depois, quando cheguei à casa de noite, medi a glicemia 180. 180. Quando normalmente está nos 120. Estraguei tudo, não foi? Os 3 meses que levei a baixar de 160 para 120 foram todos pelo cano abaixo. Estava genuinamente angustiado. Via-se que tinha passado a noite sem dormir a pensar nisto. E sabe o que me partiu o coração? Ele disse-me: nem aproveitei a festa. Fiquei a noite toda preocupado, a calcular quanto tinha comido, a sentir-me culpado. A minha neta estava tão bonita, tão feliz, e eu só conseguia pensar que tinha falhado. Isto é o que a ansiedade faz. Rouba-nos até os momentos bons. E sabem o que ele disse? Senhor Antônio, o senhor não estragou nada, absolutamente nada. Nem um segundo do seu esforço foi desperdiçado. E expliquei-lhe por quê. Quando comemos mais num dia especial, sim, a glicemia sobe nesse dia. É matemática simples. Mas os meses de esforço que fizeram antes não desaparecem. O vosso corpo tem memória. As células têm memória. Um estudo de 2024, publicado no European Journal of Endocrinology, acompanhou durante um ano 340 pessoas com diabetes que tinham estes episódios ocasionais de festa. E sabem o que descobriram? Que essas pessoas não tiveram pior controle da diabetes do que as que tentavam ser perfeitas todos os dias. Na verdade, algumas até tiveram melhores resultados porque não viviam estressadas. O problema não é comerem mais no aniversário. O problema é o que muitos de vocês fazem a seguir. Entram em pânico e tentam compensar. Deixam de comer no dia seguinte,
fazem exercício a mais, tomam insulina extra sem orientação médica, e aí sim começa o desastre. Sabe o que acontece quando fazem isto? Criam o que os médicos chamam de efeito ioiô na glicemia. A glicemia sobe muito, depois desce muito, depois volta a subir. É como andar numa montanha russa. E esta montanha russa é muito mais prejudicial para as artérias do que um dia de glicemia um pouco alta. Há um termo médico para isto: ciclagem de peso, ou em inglês, weight cycling. Mas o que isto significa na prática? Vou explicar-vos de forma simples. Imaginem que o vosso corpo é como uma casa antiga portuguesa, dessas com paredes grossas que mantêm o fresco no verão. Quando há comida regular, a casa funciona normalmente. Mas quando de repente cortamos drasticamente a comida e depois voltamos a comer muito e depois cortamos outra vez, é como se abrissem e fechassem as janelas todas ao mesmo tempo. A casa entra em choque. Cada vez que o peso ou a glicemia sobem e descem drasticamente, o corpo aprende a defender-se. O metabolismo abranda. É como se o corpo dissesse: atenção, estamos em tempos de instabilidade. Vou poupar energia. Vou armazenar mais gordura para a próxima vez que houver fome. E fica cada vez mais difícil controlar. A Universidade de Coimbra fez um estudo em 2023 que acompanhou 280 pessoas durante 2 anos. As pessoas que tinham estas oscilações bruscas, que perdiam 3 quilos numa semana e recuperavam 4 na semana seguinte, tinham o triplo de dificuldade em controlar a diabetes a longo prazo. E a outra coisa importante que muita gente não sabe: quando a glicemia faz estas montanhas russas subir muito e descer muito, isto danifica as paredes dos vasos sanguíneos. É como se passasse uma lixa pelas artérias. Surgem pequenas lesões, inflamação, e estas lesões são o início das complicações da diabetes. Problemas nos olhos, nos rins, no coração. Um dia de glicemia a 180 não causa isto, mas meses de glicemia instável, sim. Então o que fazer? É muito simples. Se comeram mais no aniversário, no dia seguinte voltam simplesmente à rotina normal. Não façam nada de especial. Não punam o vosso corpo. Tome o pequeno almoço normal, o almoço normal, o jantar normal. Façam a caminhada normal. E em 3 ou 4 dias, a glicemia volta ao sítio. Sozinha, sem drama, sem sacrifício. O senhor Antônio fez exatamente isto. Voltou à rotina. 3 dias depois, a glicemia estava nos 120. Uma semana depois, estava nos 110. Um mês depois, a hemoglobina glicada até tinha descido um pouco. E sorrindo disse-me: doutora, passei a vida toda a achar que um deslize significava o fim do mundo. Afinal, era só voltar ao normal. Isto é tão importante que vou repetir. Um dia de festa não estraga meses de esforço. Não estraga. O que estraga é a reação de pânico. Não se castiguem. Não deixem de comer. Não façam loucuras. Simplesmente voltem ao que sabem que funciona. A diabetes perdoa muito mais do que vocês pensam. Segunda coisa que não precisam de se preocupar: a ideia de que tem de cortar completamente os hidratos de carbono, que o arroz e o pão são veneno. Quantos de vocês estão a viver sem comer arroz porque alguém disse que era proibido? Quantos sentem saudades de uma fatia de pão quentinho, mas não se atrevem? Deixe-me ser muito clara convosco. Os hidratos de carbono não são todos iguais. Alguns são realmente problemáticos para a diabetes, mas outros, acreditem ou não, até ajudam. Em 2025, a revista Diabetologia, uma das 3 publicações médicas mais importantes do mundo na área da diabetes, publicou um estudo enorme que analisou o impacto de diferentes alimentos em 28 mil pessoas durante 5 anos. E as conclusões foram surpreendentes. Os hidratos de carbono processados, sim, esses são péssimos. Refrigerantes com açúcar, bolos de pastelaria, pão branco mole de pacote, cereais açucarados. Esses
aumentam o risco de diabetes em 20%. Mas os cereais integrais, os cereais verdadeiros, não processados, fazem o contrário exato. Reduzem o risco em 13%. 13% é uma diferença enorme. O que são cereais integrais? Aveia verdadeira, não aquela instantânea de pacote. Centeio, cevada, arroz integral, quinoa, trigo sarraceno. Estes cereais têm a casca, têm a fibra, têm os nutrientes todos. Quando os comemos, a glicemia sobe devagar, não de repente. É como acender uma vela em vez de acender um fósforo. A chama é estável, não é uma explosão. Conheço a Dona Rosa, 72 anos, de Setúbal, que passou 2 anos sem tocar em arroz. Nem um grão. 2 anos inteiros. Tinha tanto medo que até deixou de fazer o arroz de cabidela que a família adorava nas festas. Aquela receita da mãe dela, que tinha passado para ela, que ela queria passar para as filhas, mas não fazia, não se atrevia. Vivia frustrada, via os netos a comer e ela só com salada. Os domingos eram especialmente difíceis. A família toda à mesa, o aroma do arroz, as risadas e ela com o seu pratinho triste de alface e tomate. Dizia-me que, às vezes, até ficava com lágrimas nos olhos, não por causa da comida em si, mas porque sentia que a diabetes lhe tinha roubado algo precioso. A capacidade de cozinhar para quem ama, a capacidade de sentar à mesa e partilhar a refeição como sempre fez. Os netos perguntavam: "Avó, por que que não comes arroz?" E ela não sabia o que dizer. Sentia vergonha, sentia que estava diferente, diminuída. E isto é o que me revolta. Isto é o que me faz lutar todos os dias para dar a informação correta. Porque ninguém devia sentir-se assim. Até que um dia ele disse: "Dona Rosa, e se experimentássemos arroz integral? Podemos misturar metade arroz branco, metade integral, ou adicionar uns grãos de cevada ou de trigo." Ela olhou para mim como se eu tivesse maluca. "Doutora, tenha certeza? O arroz não vai fazer disparar tudo?" Mas experimentou. Começou devagar, meia chávena de arroz integral ao almoço e monitorizou a glicemia. Sabe o que aconteceu? A glicemia subiu, claro, mas subiu muito menos do que ela esperava e manteve-se estável. Não teve aquele pico terrível que ela temia. Aos poucos, voltou a cozinhar para a família. Voltou a sentir-se normal. E 3 meses depois, a hemoglobina glicada até tinha melhorado. A questão não é eliminar os hidratos de carbono. A questão é escolher os certos. Os castanhos, não os brancos. Os integrais, não os refinados. Isto não é uma moda. Isto é ciência sólida, confirmada por dezenas de estudos em Portugal e no resto do mundo. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia é muito clara nisto. Recomendam que metade do prato seja vegetais, 1/4 seja proteína e o outro quarto sejam hidratos de carbono de boa qualidade. Não zero hidratos, hidratos inteligentes. Se retiramos os hidratos todos, o corpo fica sem energia. Ficamos cansados, irritados, sem forças para fazer a caminhada diária. E o que acontece? Acabamos por desistir de tudo. Outra vantagem enorme dos cereais integrais é que tem fibra. E a fibra é o melhor amigo de quem tem diabetes. A fibra atrasa a absorção do açúcar, faz com que o açúcar entre no sangue devagar, como deve ser. A fibra também alimenta as bactérias boas do intestino, e essas bactérias produzem substâncias que melhoram a sensibilidade à insulina. É um ciclo virtuoso. Então, podem comer pão? Podem. Mas escolham pão escuro, pão de centeio, pão com semente, não aquele pão branquinho mole. Podem comer arroz? Podem. Mas misturem com integral ou comam menos quantidade e encham o prato de legumes. Podemos comer massa? Podemos. Massa de trigo integral, cozinhada al dente, acompanhada de muitos vegetais. Tudo é uma questão de escolhas inteligentes. A Dona Rosa disse-me há pouco tempo: "Doutora, passei 2 anos miserável à toa. Se soubesse que podia comer estes alimentos,
tinha me poupado tanto sofrimento. E é verdade, não precisava de sofrer. Nenhum de vocês precisa. Terceira coisa que não precisam de se preocupar: a ideia de que o exercício só funciona se for feito logo depois de comer. Quantas vezes já ouviram isto? Comeste? Então, agora tens de andar meia hora. Se não andares agora, não vale a pena. Isto cria uma pressão enorme. E sabe o que acontece? Muitas pessoas simplesmente desistem de fazer exercício porque não conseguem encaixar na rotina. Deixe-me explicar-vos a ciência por detrás disto. Sim, é verdade que fazer exercício logo após comer ajuda a baixar o pico de glicemia dessa refeição. É o que chamamos de efeito agudo. A glicemia sobe, vocês mexem-se, a glicemia desce mais depressa. Tá certo. Mas este não é o único benefício do exercício. Nem sequer é o mais importante. O benefício mais importante do exercício é o efeito crônico. Efeito crônico significa os benefícios que se acumulam quando fazemos exercício regularmente durante semanas e meses. Estes benefícios incluem a melhoria da sensibilidade à insulina. O que é isto? Deixa-me explicar de uma forma que percebam bem. A insulina é como uma chave que abre a porta das células para o açúcar entrar. Quando temos diabetes tipo 2, o problema não é falta de insulina, pelo menos não no início. O problema é que as fechaduras das células estão enferrujadas. A chave existe, mas não consegue abrir a porta facilmente. Isto chama-se resistência à insulina. O açúcar fica no sangue porque não consegue entrar nas células. Quando fazemos exercício regularmente, é como se lubrificássemos essas fechaduras. As células voltam a responder à insulina. A chave volta a funcionar. E isto acontece, quer o exercício seja feito logo após comer, quer seja feito de manhã em jejum, quer seja feito à tarde ou à noite, o músculo que trabalha regularmente fica mais sensível à insulina. É um benefício que se mantém 24 horas por dia, não apenas na hora do exercício. Esta melhoria da sensibilidade à insulina acontece mesmo que façamos exercício longe das refeições, mesmo que façamos exercício de manhã em jejum, ou à tarde entre o almoço e o jantar, ou à noite antes de deitar. Um estudo feito no Hospital de São João, no Porto, acompanhou 180 pessoas com diabetes durante 6 meses. Metade fazia exercício logo após as refeições, como toda a gente recomenda. A outra metade fazia exercício quando lhes era conveniente, às 7 da manhã, às 5 da tarde, às 10 da noite, a hora que queriam e podiam. Sabem qual foi o resultado? Ao fim de 6 meses, os dois grupos tinham melhorado praticamente da mesma maneira. A hemoglobina glicada desceu em ambos os grupos, em média 0, 7%. O peso desceu em ambos os grupos, em média 3,2 quilos. A tensão arterial melhorou nos dois grupos. A diferença entre os grupos foi mínima, estatisticamente insignificante. O que isto significa? Significa que o mais importante não é a hora exata do exercício. O mais importante é fazer exercício com regularidade. É criar um hábito sustentável que vocês consigam manter. Se a melhor altura para vocês caminharem é às 7 da manhã, antes do pequeno almoço, façam às 7 da manhã. Se é às 10 da noite, depois do telejornal, façam às 10 da noite. O corpo não se importa. Conheço o senhor Carlos, 71 anos, de Braga, antigo operário da construção civil, que andava frustradíssimo porque trabalhava até tarde numa pequena mercearia que abriu depois de se reformar. Precisava do dinheiro extra para ajudar uma filha que tinha ficado desempregada. Quando chegava a casa, já eram 9 da noite. Já tinha jantado às 7h30 na mercearia, um pão com presunto, rápido entre clientes. Sentia que o exercício já não valia a pena. Kikita, o jantar já lá ia há horas. De que serve caminhar agora? E por isso não fazia nada. Zero exercício. Chegava a casa, sentava-se no sofá, via televisão até adormecer. Estava a engordar, a glicemia a subir, a sentir-se cada vez mais cansado. Mas pensava, o que posso fazer?
Não tenho tempo durante o dia. À noite já é tarde demais. A diabetes está a ganhar e eu não consigo fazer nada. Até que um dia, numa consulta, lhe expliquei isto tudo, senhor Carlos. O exercício funciona a qualquer hora. O importante não é a hora. O importante é fazer. Se só tem tempo às 10 da noite, faça às 10 da noite. O corpo não se importa com o relógio. Ele ficou a pensar. Depois disse-me: quer dizer que posso caminhar quando chego do trabalho, mesmo já tendo jantado há horas? E eu: exatamente. Ponha umas sapatilhas confortáveis, saia à rua, caminhe meia hora, todos os dias. Ele começou nessa mesma semana. Começou devagar, 20 minutos, porque não estava habituado. Mas todas as noites, sem falta, depois de chegar do trabalho, trocava de roupa e saía para caminhar pelo bairro. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, perdeu 4 quilos e 200 gramas. A glicemia em jejum baixou de 145 para 118. A hemoglobina glicada desceu de 7,8% para 7,1%. O colesterol total baixou 28 pontos, a tensão arterial melhorou, e não foi porque ele caminhava logo a seguir a comer, foi porque ele caminhava todos os dias sem falta, criou um hábito sólido, o corpo recompensou a consistência. A outra vantagem enorme em fazer exercício fora das refeições. Quando fazemos exercício em jejum ou longe das refeições, o corpo tende a buscar energia às reservas de gordura. E isto é ótimo para quem precisa de perder peso. Queimamos mais gordura, a barriga diminui mais depressa. Muitas pessoas não sabem disto, mas é verdade. Claro que se vocês estiverem a tomar insulina ou alguns medicamentos para diabetes, devem ter cuidado com o exercício em jejum. Falem com o vosso médico. Mas para a maioria das pessoas, o exercício a qualquer hora do dia traz benefícios enormes. Não se limitem. Não criem desculpas. Façam quando puderem. A diabetes vai agradecer na mesma. E já agora, não tem de ser 1 hora de caminhada, pode ser meia hora. Pode ser 3 caminhadas de 10 minutos ao longo do dia, pode ser subir escadas, pode ser jardinagem, pode ser dançar na sala. Tudo conta, tudo ajuda. O importante é mexer o corpo regularmente. O resto são pormenores. Quarta coisa que não precisam de se preocupar: ver a hemoglobina glicada subir 0, 1% de um mês para o outro e entrar em pânico. Isto é extremamente comum. Vejo pessoas verdadeiramente devastadas na consulta. Doutora, a minha alma que subiu de 6, 9% para 7, 0%. O que fiz de errado? Falhei? Não falhei? Deixe-me explicar-vos 2 coisas muito importantes sobre a hemoglobina glicada. Coisas que muitos médicos não explicam bem e que causam muita ansiedade desnecessária. Primeira coisa, a hemoglobina glicada reflete a média dos últimos 2 a 3 meses. Não é a média da última semana, não é a média do último mês. São 2 a 3 meses completos. Vou explicar como funciona. No sangue, temos glóbulos vermelhos. Estes glóbulos têm uma proteína chamada hemoglobina, que transporta oxigênio. Quando temos açúcar no sangue, e todos temos algum açúcar, esse açúcar cola-se à hemoglobina. É como se fosse mel que gruda. Quanto mais açúcar houver no sangue, mais açúcar se cola à hemoglobina. E este açúcar colado não sai. Fica agarrado durante toda a vida do glóbulo vermelho. Ora, os glóbulos vermelhos vivem cerca de 120 dias, 4 meses. Por isso, quando fazemos a análise da hemoglobina glicada, estamos a medir quanto açúcar se colou aos glóbulos durante a vida deles. Isto significa que estamos a ver uma média dos últimos 2 a 3 meses. É uma fotografia de longo prazo, não é uma fotografia de agora. Isto significa que mesmo que vocês tenham feito tudo perfeitamente nas últimas 2 semanas, esse esforço ainda não aparece na análise de hoje. O sangue leva tempo a renovar-se. É como pintar uma parede. Se pintarem 10% da parede de uma cor nova, quando olharem para a parede toda, ainda vão ver maioritariamente a cor antiga. Só quando pintarem
50%, 60%, 70%, é que a cor nova começa realmente a aparecer. Com a hemoglobina glicada é igual. O esforço das últimas semanas está lá, mas misturado com os 2 meses anteriores. Por isso a hemoglobina glicada é lenta a mudar. É lenta a descer quando melhoramos, mas também é lenta a subir quando pioramos. Se andaram a fazer tudo bem recentemente, continuem. Daqui a 2 meses, quando repetirem a análise, aí sim vão ver os resultados. Não desistam só porque o número de hoje não mostra ainda o vosso esforço. É preciso paciência. A diabetes não se controla de um dia para o outro. É um processo lento, mas seguro. Segunda coisa importante, a hemoglobina glicada tem uma margem de erro, mesmo nas melhores máquinas dos melhores laboratórios. A margem de erro típica é de 0, 1% a 0, 2%. Ok, isso significa que se medirem o mesmo sangue 2 vezes, podem obter 6, 9% numa medição e 7, 0% noutra, sem que nada tenha mudado, simplesmente erro de medição. Além disso, há vários métodos diferentes de medir a hemoglobina glicada, e estes métodos podem dar resultados ligeiramente diferentes. Se vocês fizeram uma análise no laboratório do centro de saúde e depois fizeram outra no laboratório privado, é perfeitamente normal que os valores sejam um pouco diferentes, mesmo que o vosso controlo seja exatamente igual. Por isso, quando a hemoglobina glicada sobe ou desce 0, 1%, isso não significa necessariamente que algo mudou, pode ser apenas variação natural. O importante é olhar para a tendência ao longo do tempo. Se há 6 meses estavam em 8, 2%, há 3 meses em 7, 8%, e agora estão em 7, 9%, isso não é um retrocesso. Isso é progresso com uma pequena variação. A linha geral está a descer. E é isso que importa. Um estudo publicado pela Direção-Geral da Saúde em 2023 analisou as variações de hemoglobina glicada em 520 pessoas ao longo de um ano e descobriram que pequenas flutuações de 0, 1% a 0, 3% entre consultas eram completamente normais e não tinham significado clínico. O que tinha significado era a mudança ao longo de 6 meses a um ano. A dona Teresa, 69 anos, de Aveiro, quase desistiu do tratamento por causa disto. Tinha baixado a hemoglobina de 8, 5% para 7, 2% em 6 meses. Estava tão orgulhosa, mas na consulta seguinte apareceu 7, 3%. Ficou devastada. Achou que tinha falhado, que não valia a pena continuar. Tive de lhe explicar, dona Teresa, de 8, 5% para 7, 3% é uma descida fantástica. Esta subida de 0, 1% não significa nada. Pode ser erro de medição. Pode ser uma semana menos boa, continue a fazer o que está a fazer. Ela continuou. E 3 meses depois, estava em 7, 0%. 6 meses depois, em 6, 8%. Se tivesse desistido naquele dia por causa de 0, 1%, teria perdido todo este progresso. Não deixe que um número pequeno vos faça desistir de um caminho que está a funcionar. E já agora, o objetivo não é chegar a 6, 0% ou 5, 5%. Para pessoas acima dos 65 anos, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia recomenda uma hemoglobina glicada entre 7, 0% e 7, 5%. Não é preciso ser perfeito, é preciso ser consistente. É preciso ter qualidade de vida. De que serve ter 6, 0% se estamos constantemente em hipoglicemia, sem energia, sem alegria? Preferimos 7, 2% e viver bem. Quinta coisa que não precisam de se preocupar, e esta é a que mais surpreende toda a gente. Perder apenas meio quilo ou 1 quilo por mês e achar que é um fracasso. Vê em revistas, vê em programas de televisão, vê em anúncios na internet que prometem 10 quilos em 3 meses, 15 quilos em 2 meses, e depois, quando perdem 1 quilo por mês, sentem-se derrotados.
sentem que não estão a fazer o suficiente. Isto é completamente errado. Completamente. E vou provar-vos com números científicos por que é que perder meio quilo por mês é, na verdade, um sucesso tremendo. Um sucesso que devia ser celebrado, não menosprezado. Primeiro, deixe-me explicar o que acontece quando perdemos peso. Nem todo o peso que perdemos é gordura. Na verdade, dependendo de como perdemos, pode ser uma mistura de 3 coisas: gordura, água e músculo. E é aqui que está o segredo que quase ninguém vos conta. Quando perdemos peso muito depressa, a maior parte do que perdemos é água e músculo. A gordura perigosa que está à volta do fígado, do coração, dentro da barriga, essa fica lá, teimosa, agarrada. Mas quando perdemos peso devagar, meio quilo ou 1 quilo por mês, com alimentação equilibrada e exercício suave, aí sim o que perdemos é gordura verdadeira. A gordura visceral, aquela que envolve os órgãos. Esta é a gordura que produz inflamação, que piora a resistência à insulina, que aumenta o risco cardiovascular. Esta é a gordura que queremos perder. E ela só se perde devagar, não há atalhos. Um estudo japonês, publicado em 2024 na revista Metabolism, acompanhou 1.400 pessoas durante um ano inteiro. Mediram tudo: glicemia em jejum, hemoglobina glicada, tensão arterial sistólica e diastólica, colesterol total e HDL e LDL, triglicéridos, função renal através da creatinina, função hepática através das transaminases. E sabe qual foi a conclusão que chocou toda a gente? Uma perda de peso de apenas 3% ao longo de um ano, apenas 3%, melhorou significativamente todos estes parâmetros. Todos, sem exceção, 3%. Para uma pessoa de 70 quilos, 3% são 1 quilos ao longo de um ano. Isto dá 175 gramas por mês. Nem sequer meio quilo por mês. Nem sequer. E mesmo assim, os resultados foram impressionantes. A glicemia em jejum melhorou, a hemoglobina glicada desceu, a tensão arterial baixou, o colesterol melhorou, até os marcadores de inflamação no sangue desceram, tudo isto com uma perda de peso minúscula. Por que é que isto acontece? Porque quando perdemos peso devagar, perdemos gordura verdadeira, não perdemos água, não perdemos músculo, perdemos a gordura que está à volta dos órgãos, a gordura perigosa. E é esta gordura que causa os problemas. Quando alguém perde 10 quilos em 2 meses, sabe o que perdeu? Não foram 10 quilos de gordura. Foram talvez 3 quilos de gordura, 4 quilos de água e 3 quilos de músculo. E perder músculo é péssimo para diabetes. O músculo é o tecido que consome mais açúcar no corpo. Menos músculo significa pior controle da glicemia. Significa também menos força, mais cansaço, mais risco de quedas. Além disso, quando perdemos peso muito depressa, o metabolismo abranda, o corpo entra em modo de poupança. E depois, quando voltamos a comer normalmente, o peso volta todo e ainda traz uns quilos extra. É o famoso efeito ioió que já mencionei antes. E este efeito é especialmente perigoso para quem tem diabetes. O senhor Fernando, 73 anos, de Évora, antigo funcionário dos Correios, perdeu 800 gramas por mês durante 6 meses. Ao fim de 6 meses, tinha perdido 8 quilos. Quando me disse isto, eu vi a decepção nos olhos dele. Doutora, só isto? 6 meses de esforço para perder menos de 5 quilos? Achava que era uma miséria. Comparava-se com programas de televisão onde as pessoas perdem 20 quilos em 2 meses. Sentia-se um falhado. Mas sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que os números mostraram? A glicemia em jejum desceu de 152 para 121, 31 pontos. A hemoglobina glicada desceu de 7, 9% para 7, 0%, quase um ponto completo. A tensão arterial, que estava em 148/92, baixou para 132/84. O colesterol
LDL, o mal, baixou de 142 para 118, os triglicéridos desceram de 198 para 152, deixou de tomar um dos medicamentos para tensão, que o médico considerou já não ser necessário, e o melhor de tudo, o melhor mesmo, conseguiu manter este peso. Passaram-se 2 anos completos, e o peso mantém-se, não voltou a engordar. Sabe por quê? Porque foi um processo lento, sustentável, porque não passou fome, porque não fez nenhuma loucura, apenas melhorou os hábitos aos poucos. Trocou o pão branco por pão de mistura, começou a beber água em vez de sumo, caminhou 30 minutos todas as manhãs, e isto tornou-se a vida dele. Não foi uma dieta, foi uma mudança de vida. Agora comparem isto com outra pessoa que conheço, não vou dizer o nome para proteger a privacidade. Esta pessoa, uma senhora de 69 anos, perdeu 8 quilos em 2 meses com uma dieta que viu na internet. Uma dieta dessas malucas de beber só batidos e comer alface. Ficou super contente, toda a gente a elogiava. Que sucesso, que transformação. Mas 3 meses depois, tinha recuperado 10 quilos. 10. Mais do que tinha perdido. E a diabetes estava pior do que antes. A hemoglobina glicada, que tinha estado em 7,5% antes da dieta, agora estava em 8,2%. Pior. Isto acontece constantemente. Vejo isto dezenas de vezes por ano. As dietas rápidas falham sempre, sempre, sem exceção, porque não são sustentáveis. Porque o corpo entra em pânico e quando voltamos a comer, armazena tudo como gordura, porque perdemos músculo, e músculo é precioso para controlar a glicemia. A Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda uma perda de peso de 0,5 a 1 kg por mês para pessoas idosas. Isto é o ritmo ideal. Protege o músculo, protege o coração, não abranda o metabolismo. E ao fim de um ano, são 6 a 12 quilos, que é um resultado fantástico para alguém de 60, 70 anos. Então, como perder peso desta maneira saudável? Não é nenhum segredo, não é nenhuma dieta da moda, é simplesmente melhorar aos poucos os hábitos alimentares. Trocar o refrigerante por água, trocar o pão branco por pão escuro, comer mais legumes, trocar os fritos por grelhados, caminhar meia hora por dia. Nada é radical, nada é extremo. Pequenas mudanças que se mantêm para sempre. A dona Lourdes, 70 anos de Faro, reformada, que trabalhou a vida toda numa fábrica de conservas, fez exatamente isto. Não fez dieta, não contou calorias, não pesou alimentos, apenas melhorou aos poucos as escolhas que fazia todos os dias. Começou a comer sopa ao jantar todos os dias. Uma sopa de legumes variados, feita em casa, sem batata ou com pouca batata. Isto enchia-lhe o estômago, dava-lhe nutrientes e fazia com que comesse menos do prato principal. Trocou as bolachas do lanche da tarde por uma peça de fruta, uma maçã, uma pera, umas tangerinas, às vezes um iogurte natural sem açúcar com umas nozes. Começou a caminhar 20 minutos todas as manhãs, logo depois de tomar o pequeno almoço. Ia até o mercado a pé, em vez de ir de carro. Só isso. Mudanças pequenas, mudanças que não lhe custavam nada. E perdeu 700 gramas por mês. Ao fim de 8 meses, tinha perdido 5, 6 quilos. E o mais importante, mantém este peso há 2 anos. 2 anos sem recuperar. A diabetes está controlada, a hemoglobina glicada está em 6, 8%. Não toma medicação nenhuma para diabetes, só controla com alimentação e exercício. A vida está normal, come no casamento dos sobrinhos, come no aniversário dos netos, bebe um copo de vinho no Natal e não ganha peso. Não perde o controle. Sabe por quê? Porque aprendeu a viver de forma saudável. Não fez sacrifícios extremos que não consegue manter. Fez mudanças pequenas que se tornaram hábitos naturais. E isto é o segredo. Não há segredo nenhum, na verdade. É simplesmente bom senso aplicado com consistência. Isto é o que eu quero para todos vocês. Não quero que sofram, não quero que passem fome, não quero que vivam estresse constante.
Quero que façam mudanças pequenas, sustentáveis, que possam manter para sempre. Porque a diabetes não vai embora amanhã. Vamos ter de viver com ela durante muitos anos. E esses anos podem ser bons, podem ser felizes, podem ser ativos, se fizermos as coisas da maneira certa. Então, deixe-me recapitular as 5 coisas que não precisam de se preocupar. Primeira, comeram demais num dia especial. Não faz mal, voltem à rotina normal no dia seguinte, sem compensações extremas, sem castigos. Segunda, cortar completamente os hidratos de carbono. Não é preciso. Escolham os hidratos inteligentes, os integrais e comam com moderação. Terceira, fazer exercício tem de ser logo a seguir a comer. Não tem. Façam quando puderem, façam com regularidade. Quarta, a hemoglobina glicada subiu 0, 1%. Não significa nada. Olhem para a tendência de longo prazo, não para um ponto isolado. E quinta, perder apenas meio quilo por mês. É um sucesso enorme. Mantém a massa muscular, protege o metabolismo e ao fim de um ano resulta em grandes melhorias. Todas estas preocupações que vos tiram sono, que vos fazem sentir culpados, que vos fazem querer desistir, na verdade, não merecem a vossa energia. A energia de vocês é preciosa. Usem-na para as coisas que realmente importam. Caminhar um bocadinho todos os dias, comer mais vegetais e menos processados, dormir bem, gerir o estresse, passar tempo com a família, com os netos. Estas são as coisas que fazem a diferença. A nossa geração já trabalhou tanto, já sacrificamos tanto pelos nossos filhos. Agora é tempo de cuidar de nós de forma inteligente, não de forma obsessiva. A diabetes gere-se, não nos controla. Nós é que estamos no comando. E quando percebemos o que realmente importa e o que não importa, tudo fica mais leve, tudo fica mais possível. Conheço centenas de pessoas, literalmente centenas, que conseguiram controlar a diabetes sem viver em sofrimento constante, sem viver em medo. Sabe qual é o segredo? É focar no essencial e ignorar o ruído. É fazer as coisas básicas bem feitas, consistentemente, sem estresse. É ter uma vida equilibrada, onde há espaço para a saúde, mas também para a alegria. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, os meus colegas médicos não são perfeitos, ninguém consegue fazer tudo certo todos os dias e sabe que mais? Não é preciso. Não é preciso ser perfeito para ter uma boa vida com diabetes. É preciso ser consistente. É preciso ser paciente. É preciso ser gentil conosco próprios. Se falharam ontem, não faz mal. Hoje é um novo dia. Se falharem hoje, não faz mal. Amanhã é um novo dia. O importante é não desistir. O importante é continuar. 3 dias seguidos, ótimo. Depois falharam 2 dias, não tem problema. Voltam a fazer mais 3 dias. E assim vão progredindo. Aos poucos, sem pressão, sem culpa, vocês já provaram que são fortes. Já ultrapassaram tantas dificuldades na vida. A diabetes é apenas mais um desafio. E como todos os outros desafios, vocês vão conseguir ultrapassá-lo não sozinhos. Nós, a família, os médicos, os amigos, estamos todos do vosso lado. Ninguém tem de passar por isto sozinho. Se este vídeo vos ajudou a ver as coisas de uma forma diferente, se vos tirou um peso de cima, deixe um gosto e subscrevam o canal. Assim podemos continuar a partilhar informação que realmente faz a diferença. E nos comentários, digam-me qual destes 5 pontos vos surpreendeu mais. Qual era a preocupação que vos estava a tirar o sono? Gostava mesmo de saber. Vou continuar a trazer-vos conteúdos sobre diabetes, sobre saúde cardiovascular, sobre como viver bem depois dos 60, porque vocês merecem ter toda a informação necessária para tomarem as melhores decisões, merecem viver muitos anos com saúde, com alegria, a ver os netos crescer, aproveitar a reforma, a fazer as coisas que gostam. Tenham um dia com muita saúde. Cuidem-se e lembrem-se, a diabetes controla-se, não nos controla.
Até breve, meus amigos.